Olá, meus queridos irmãos, com muita satisfação cumprimento a todos e principalmente pela alegria de juntos podermos mais uma vez abrir a palavra de Deus e estudarmos através da lição. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, unja-nos com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, para a devida compreensão do tema requerido por Ti para todos nós, para o sustento de nossa fé. Capacita-nos a devida compreensão e prática do que Tu tens para nós, através da Tua palavra viva em nossos corações. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ídolos da alma e outras lições de Jesus. Um tema muito interessante. Mateus 18:1 diz que naquela mesma hora aproximaram-se dele os seus discípulos e perguntaram-lhe, se referindo aos 12, quem será o maior do reino dos céus? Olha que coisa curiosa, na presença de Cristo, que nível de pergunta feito na presença de Cristo. Veja que se fizermos um paralelo, Cristo como um Deus homem, como um ser humanizado, um ser divino que se humanizou por nós, um verbo que se fez carne e habitou entre nós, se tornou um mortal para cumprir com uma missão que, ao acertar com êxito a execução do plano da redenção, no seu ministério, ele ressuscitaria para a vida eterna. Mas enquanto viveu como mortal, ele, como um Adão perfeito, sem pecado, ele perguntou coisas interessantes, como foi na lição passada que estudamos. Perguntou sobre o povo, quem o povo diz ser eu? E vocês? Em Mateus 16:15, e vocês? Ou quem vocês acham que eu sou? Cristo teve esse tipo de curiosidade. Mas que limpeza, que pureza, que maravilha! Um Deus homem consciente da sua missão, dependente 100% da divindade paterna, curioso para conhecer, para que se ficasse revelado as reais prioridades dos seus apóstolos, que naquele momento estavam representando a todos nós, mortais, que são convidados a sermos participantes da raça eleita. A pergunta de Cristo, altamente e puramente sensata. A pergunta que os apóstolos fizeram para ele aqui, comprometida de doença, de pecado e egoísmo, tomada pelo ranço de hierarquia, de domínio, mesmo diante do Salvador do universo. Como loucos, fazendo perguntas sem o menor fundamento lógico de quem busca a salvação, de quem busca conhecer as coisas do reino eterno, de quem busca aprender, de quem busca como sobreviver neste mundo até um dia alcançar o reino eterno e usufruir da vida eterna. E ali foi que o médico dos médicos percebeu a urgência da execução do plano da redenção, para que aqueles companheiros que ali representavam os mortais deste planeta pudessem ser curados desse egoísmo contaminante, pernicioso, que infesta a nossa alma, que infesta a nossa conduta e a nossa fé. Sabe por quê? As pessoas no mundo político, mesmo no mundo religioso, eles não perguntam nada disso aqui, nem perguntar essa pergunta feita pelos apóstolos, nem isso eles fazem. Eles atropelam com esteira se puder.
como se fosse um trator passando em cima de tudo. Cada um que se acha melhor e maior, quer ocupar os melhores cargos. Isso toda a vida, essa doença mortal existiu. Os fariseus nos dias de Cristo mesmo foram criticados por causa disso. E isso continua dentro da igreja hoje, a mesma coisa. Está cheio disso para todo lado. Mas as prioridades que deveriam imperar é numa minoria que impera. Esses princípios reais de servir e não de ser servido. E deveríamos pensar melhor sobre isso, antes que seja tarde demais. Afinal, nos foi confiada uma missão. E durante essa semana, o alvo, o foco, sou eu e você. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Segundo tema, a grandeza da humildade. Cristo aponta para uma criança e ilustra a hierarquia celeste. Mostra como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Em Mateus 18, de 1 a 4, ele deixa bastante claro que a humildade é a grandeza básica e fundamental de estruturação da nossa fé e da nossa salvação. Uma criança, a sua simplicidade, a sua pureza, o seu espírito de dependência do pai, da mãe, das pessoas que estão à sua volta, é uma singeleza, é uma expressão tão graciosa e tão grande de um vínculo de quem de fato sente a real influência dos pais ou dos cuidadores e se rende humildemente a essa dependência de forma grata e crescente. Eles têm um verdadeiro prazer de servir. Quando os cuidadores ou os pais estão ali brincando, tentando buscar um sorriso, buscar qualquer sinal, qualquer gesto, eles fazem com tanta alegria, com tanta simplicidade, com tanta felicidade, que é contagiante. É essa natureza de servir que Cristo quer de mim e de você. Não importa aonde estamos ou o que fazemos, é ter prazer em servir. O outro lado também dessa mesma resposta, que está no terceiro tema, a grandeza do perdão. Observando Mateus 18, 15 a 35, é outra característica também muito simples e evidente nas crianças. Elas perdoam de uma maneira tão evidente e tão absoluta que elas esquecem, nem mais se lembram disso. Uma lição para mim e para você. Cristo ilustra no 70 vezes 7 para Pedro. Cristo ilustra na parábola do credor incompassivo, mostrando que Deus observa e acompanha. Se nós de fato não estamos fazendo como aquele credor incompassivo, que lamentavelmente foi-lhe cobrado cada centavo, e não é em outro lugar não, é aqui mesmo. Se plantar vento, colhe tempestade, não se esqueça disso. Tome cuidado com a sua conduta, tome cuidado com as suas escolhas. É muito sério. Reflitam nessa parábola do credor incompassivo e reflita nas suas atitudes, o que está ali relatado em Mateus 18, de 15 a 35. O perdão é uma verdadeira oportunidade de recomeçar, de corrigir, de prosseguir na vitória. Sem perdão, as manchas contaminantes do pecado continuam destruindo
as nossas emoções, destruindo a nossa fé, destruindo a nossa conduta, destruindo a nossa salvação. É muito importante, meus amados irmãos, aprendermos a perdoar. Porque nós precisamos do perdão. E se há uma coisa recíproca na história da salvação, é o perdão. Como você quer ser perdoado se não aprendeu a perdoar? E é perdoar e passar a régua. Esquece. Mesmo que a língua coce, esquece. Não fale mais nisso. Para que você também não seja vítima da mesma coisa, da mesma situação. Pense nisso, meu amado irmão. O verdadeiro perdão é uma grandeza. A verdadeira humildade também é uma grandeza. Perdão e humildade são duas grandezas fundamentais e indispensáveis para o crescimento de nossa fé. Ídolos da alma, quarto tema. Aqui, analisando Mateus 19, 16 a 30, estudamos sobre o jovem rico e percebemos o que todo mundo já conhece, que ele adorava outros deuses diante de Deus. A idolatria dele estava nas riquezas. É idolatria velha que tem levado muito crente para o buraco. Meus amados, o abismo da perdição, talvez o maior dos abismos, esteja envolvido aqui. Porque com a riqueza se abrem muitos outros abismos pecaminosos. Não é pecado ser rico, pecado é ser escravo da riqueza, como era o caso desse jovem aqui. E infelizmente, a riqueza, quando ela é remédio, faz bem para a saúde, mas quando vira droga, é vício. E a pessoa não pensa em outra coisa, só naquilo. E o mais curioso, às vezes sem ter, já adoece. Imagina se tivesse. Meus amados, esse assunto é um assunto tão sério que o moço inteligente daquele, muito estudado, um homem considerado sábio, um jovem sábio, quando encontrou com o mestre dos mestres, não se envergonhou de virar as costas para a própria vida, para a verdadeira sabedoria e seguir rumo ao precipício da perdição. Pelo amor às riquezas, pela dependência às riquezas. Duas perguntas se fazem necessárias aqui. Das 24 horas do dia, onde passa a concentração do maior tempo das nossas emoções, dos nossos pensamentos? Aonde está o nosso coração? Essa é a primeira pergunta. Das 24 horas do dia, ao longo de nossas vidas, que nos entendemos como gente, a maior parte do tempo de nossas vidas, o que eu fico pensando na maior parte do tempo? Seja quando estou trabalhando, quando estou dormindo, quando estou sentado, ou até distraído quando está conversando com alguém. O que eu estou pensando? O que ocupa a maior parte do meu pensamento? Já parou para contabilizar isso? Isso gera a segunda pergunta. E o que sobrou para Deus? Nessas 24 horas ao longo de nossas vidas, do que entendemos por gente? O que tem sobrado de prioridades do reino dos céus? Pense nisso, meu irmão. Porque a resposta do jovem rico foi fatal. Mas e a sua resposta? Pode ser diferente. A minha resposta pode ser diferente. Basta que queiramos. E que de fato vigiemos e oremos para
policiarmos a nossa conduta, o nosso pensamento, as nossas emoções, para que consigamos encaixarmos tempo suficiente para o sustento de nossa fé, estudando a palavra de Deus e exercitando a palavra de Deus na relação com os nossos semelhantes e, evidentemente, com Deus. O que iremos ganhar? Outra pergunta danada. Quinto tema. Pergunta típica do amor humano. Pergunta típica dos mortais. Tudo que faz é em troca de quê? O amor eros, amor conjugal, troca. Toma lá, dá cá. Amor fraternal, troca. Toma lá, dá cá. O ser humano, o conceito de amor que desenvolvemos se fundamenta lamentavelmente em troca. Se dá, recebe, se não dá, não recebe. Se maltrata, é maltratado. Se for maltratado, maltrata. É lamentável. Mas o amor ágape, ele é incondicional. Ele é muito diferente. A pergunta que Pedro fez em Mateus 19, 27, continua ecoando na raça caída. Sempre ecoou na raça caída e continua ecoando. Mas até quando? Vamos continuar com olhares mortais para as coisas eternas? Até quando nos tornaremos cegos voluntários? Se Cristo nos ofereceu a cura dessa miopia pecaminosa, nos dando o exemplo do amor ágape, incondicional. Se observarmos Mateus 19, do verso 28 até o capítulo 20, verso 16, principalmente a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do dia, conseguiremos entender de uma maneira absoluta a graça e o perdão, a promessa divina feita a todos nós. Precisamos, através da fé, de entendermos essas prioridades do reino eterno. Não nos preocuparmos com recompensas, porque ela já é uma promessa absoluta, sustentada pelo Calvário e a ressurreição do nosso Salvador. Todos subirão ao pódio, todos levarão o prêmio, todos que correm. Só precisamos correr, só precisamos lutar. E de forma incondicional amar e perdoar. Isto é a base real de quem anda nos caminhos de Deus. É saber que não é o que iremos ganhar, é o que nós já ganhamos, a salvação de graça. Sexto tema, podemos. Mateus 20, de 20 a 27, em resposta a essa pergunta que nós vimos, que Pedro fez, Cristo faz uma pergunta para responder a pergunta de Pedro. Por acaso vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? E Pedro responde que sim. Os apóstolos respondem afirmativamente que sim. Teologicamente, é um texto delicado, mas devidamente esclarecido pelo verso 23. Cristo confirma de fato que eles não só podem, como eles irão tomar do cálice que Cristo iria beber. Inclusive o próprio Pedro seria crucificado de cabeça para baixo, por iniciativa voluntária dele. Ele não se achou nem digno de morrer em pé, como morreu o Salvador. Meus amados, a questão do cálice, todos nós que somos cristãos, que andamos nos caminhos de Deus, temos consciência do cálice que temos que tomar, todos nós.
da cruz que temos que carregar aqui. Não adianta cortar nem um pedacinho nela. Se cortar pedacinho na cruz, depois ela não atravessa o abismo. Falta pedaço para atravessar o abismo. Ela cai dentro do abismo e você vai junto. Não adianta. A única saída é recorrer a Ele, que nos toma nos braços e através da cruz dele carrega a nós com nossa cruz. E seremos vitoriosos. É confiar nele de forma absoluta. Agora, a questão hierárquica, que tantos discípulos estavam querendo saber, e que Cristo chamou a criança e mostrou a lição ilustrativa dessa hierarquia no céu, fica agora esclarecido de tom aberto e claro, em resposta clara e evidente, que a questão de hierarquia no céu é ato pessoal do Pai. Não cabe nem a ele, como filho, definir ou decidir quem vai ocupar a direita, esquerda, cargo A, cargo B, cargo C. Essa, biblicamente, é uma função destinada ao Pai. E aqui ficou claro, sabe, meus amados, a perseverança é um ícone da observação divina sobre nós, para avaliar a nossa fé e a nossa conduta. E lembrando que dos 12 que Cristo tinha dito que eles poderiam tomar, um pulou fora. E depois da ascensão de Cristo foi substituído. Judas pulou fora, Matias o substituiu depois da ascensão de Cristo. Meus amados, somos livres. Enquanto perseverarmos no amor de Deus, enquanto buscarmos servirmos de forma humilde e simples, conforme os ditames da palavra de Deus nos orientou nesta lição, independente do que pensa ou deixa de pensar o mundo ao nosso redor, estamos na jornada dos campeões da fé. E com certeza contada entre eles. Para finalizar, 7º tema, as concupiscências carnais são fatais. Eu pediria carinhosamente que vocês refletissem em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32. Leiam e reflitam. Muitas lições serão tiradas ali de dentro. E chama a atenção para a nossa conduta. Inverter ou perverter a ordem natural das coisas que Deus nos deu, meus amados, é biblicamente fatal. Não interessa a opinião de direitos humanos, de liberdade civil, de liberdade religiosa, é simplesmente fatal. Reflita, leiam e reflitam sobre Romanos 1, de 18 a 32. Reflita. Qualquer pecado causa dependência, como droga. Como qualquer droga, é fatal. Fica entregue a ele, ao vício. E nisso, somos conduzidos por nossas próprias escolhas a sermos blindados pela petrificação da perdição. E nem Deus pode fazer nada por nós. Porque de tanto mergulhar fundo no pecado, uma hora, segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12, mostra que vai chegar uma hora que ao resistirmos tanto ao pecado, acabaremos sem solução. E Deus deixará a operação do erro completar a obra de desgraça em nossa vida. E estaremos perdidos para sempre. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Tome
Tome a decisão enquanto a luz aquece ainda no coração, nos olhos, na consciência. E caminhemos com fé, com oração e com a certeza de que em Cristo seremos vitoriosos. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, e minha amada irmã. Santo Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Conduza-nos à vitória, fortaleça a nossa fé e o nosso desejo de te servir, e que tenhamos o Teu poder para fazer as nossas escolhas e caminharmos com retidão nos Teus caminhos, ter uma relação excelente com o nosso semelhante contigo, para a honra e glória do Teu santo nome. Salvação nossa é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.